Olá, meu nome é Raquel, eu sou residente do segundo ano de oftalmologia do Hospital de Base do Distrito Federal e hoje eu vou dar continuidade ao nosso módulo de retina, sendo que eu vou falar um pouco sobre maculopatias, vou falar sobre estrias angioides, alta miopia, drusas familiares dominantes e amarose congênita de Leber. Iniciando pelo tema da alta miopia. Sobre o conceito de miopia. A miopia é o estado dióptrico ocular que, com a acomodação em repouso, os raios paralelos existentes vão chegar a um foco adiante, ou seja, à frente da região fotossensível da retina. E ela vem de resultados de fatores tanto hereditários quanto fatores genéticos, mas também tem sido cada vez mais associada com fatores ambientais, como atividade de perto, leitura, uso de telas, tablets, celulares. E a prevalência da miopia nos países como Estados Unidos e países europeus, ela gira em torno de 25%. Mas nos países orientais, como a China, a prevalência é bem maior. Cerca de 40% das pessoas na China têm mais que 1 grau de dioptria de miopia. E a alta miopia, que é o que é relevante para a gente aqui na retina nessa aula. A alta miopia, ela se refere a um erro refrativo de um equivalente esférico maior do que menos 6 dioptrias. Normalmente, o comprimento axial do olho vai ser maior do que 26 milímetros nesse caso. Ela tem sido associada com diversas síndromes, então aqui tem um quadro que demonstra algumas síndromes associadas, como síndrome de Down, síndrome de Stickler, síndrome de Marfan, entre diversas outras. Para a gente, a miopia ela é importante porque se tem um conceito, que é o de miopia patológica ou miopia degenerativa, que isso significa que é aquela miopia que vai nos trazer dano ocular, que vai nos trazer alterações oculares e patologias. Essa miopia degenerativa, ela normalmente começa na primeira infância e à medida que a criança vai crescendo e o globo ocular vai crescendo juntamente, a miopia vai se tornando mais grave, sendo que quando a criança está na adolescência ou no início da vida adulta, ela já tem um comprometimento severo. Aqui eu tenho algumas imagens demonstrando alterações, a miopia patológica. Superiormente à esquerda, eu tenho um estafiloma. O estafiloma seria essa protuberância posterior aqui, com esse afilamento de camadas. Então, a esclera, junto com a retina, elas estão aqui afiladas posteriormente. A esclera, coroide e a retina. E superiormente ao seu lado, a gente tem como que fica a imagem do fundo de olho no estafiloma. Já inferiormente à esquerda, eu tenho uma cavitação intracoroidal, resultante também de miopia patológica, e à direita eu tenho a imagem no OCT de como ficaria essa cavitação intracoroidal. Aqui eu tenho demonstrações de outras alterações miópicas, como na figura A, que é acima à esquerda, eu tenho um fundo de olho tigroide. Então, eu estou conseguindo ver são os vasos espessos da coroide e o EPR, ele já está mais afilado. Já na figura B, eu tenho atrofia cororetiniana focal. Na figura C, que é inferiormente à esquerda, eu tenho alterações no disco óptico com uma atrofia peripapilar. E já inferiormente à direita, eu tenho os Lacker cracks. Lacker cracks são rupturas do complexo de EPR e membrana de Bru. Então, vão formar linhas amareladas, finas, irregulares, que são realmente essa ruptura. Já superiormente à esquerda, eu tenho a hemorragia em moeda. Essa hemorragia é uma hemorragia que não está associada à neovascularização de coroide, mas sim aos Lacker cracks. E na F, que é acima à direita,
Eu tenho a mancha de Fuchs, que é essa mancha aqui na região da mácula, com regiões pigmentadas, uma mancha elevada, denominada mancha de Fuchs. A gente tem uma classificação internacional para miopia que ela segue conforme o curso natural da doença. Então, ela vai de categoria 0 até categoria 4. Na categoria 0 eu não tenho lesão macular. E a categoria 4, que é maior, eu tenho uma atrofia macular. E essas alterações maculares podem vir associadas de Lacker-Krebs, ou neovascularização de coroide, ou a mancha de Fuchs. Várias complicações podem decorrer devido à alta miopia. Então, aqui eu estou citando algumas complicações. Tem o descolamento regmatogênico da retina, a neovascularização de coroide, que ocorre em 5 a 10% dos olhos com miopia elevada, a retinosquise foveal, que é essa aqui demonstrada na imagem aqui ao lado, que é uma atração vitreoretiniana demonstrando essa retinosquise, o buraco macular, descolamento peripapilar, e isso dentre outros, como catarata, glaucoma, ambliopia. E cada complicação vai ser manejada de acordo com o seu tratamento. Agora eu vou falar um pouco sobre as estrias angioides. As estrias angioides, elas são deiscências em forma de rachaduras na membrana de Bruch calcificada, espessada e quebradiça, e elas estão associadas com uma atrofia do EPR superposto. Elas podem estar associadas como uma resultante de um dano tecidual, uma inflamação, resultado de hipóxia e citocinas. Na apresentação clínica, eu posso ter uma retina com aspecto aquele de casca de laranja, que é uma pigmentação retiniana mosqueada, e também um outro aspecto que é o de lesões lineares, cinzas ou vermelho escuras. São linhas com margens irregulares, serrilhadas, que elas vêm desde rodeando o disco óptico e vão se irradiando para fora da área peripapilar, dando um aspecto de teia de aranha. Essas estrias, de acordo com o tempo for passando, ela vai aumentando em largura e ela vai se estendendo. No início pode ser assintomática, mas em mais de 70% dos pacientes, elas vão levar a danos visuais. Pode ser devido à neovascularização de coroide, ou ruptura de coroide, ou envolvimento foveal por uma estria. Aí aqui eu tenho algumas imagens representando as estrias angioides. Aqui na esquerda eu vejo bem esse aspecto, assim, teia de aranha, as linhas circundando o disco óptico e irradiando dele. Na figura B, à esquerda, eu tenho também, não dá para ser muito visualizado na imagem, mas é um aspecto assim, de pele, de casca de laranja, um aspecto mosqueado da retina. Já aqui na direita, eu tenho hemorragias no fundo de olho. Essas hemorragias, elas vão surgir da ruptura da coroide. Nos exames de imagem, eu tenho a angiofluor. A angiofluor, ela vai nos mostrar uma hiperfluorescência sobre as estrias, devido a um defeito em janela por atrofia do EPR. E dependendo se eu tiver áreas com hiperplasia do EPR, eu vou demonstrar hipofluorescência. E nos exames de imagem, as drusas de disco óptico são comuns. Sempre que tivermos diante de um paciente com estrias angioides, temos que nos perguntar se ele tem alguma associação clínica com outra doença, porque as associações clínicas aqui são comuns, como o pseudoxantoma elástico. No pseudoxantoma, 85% dos pacientes vão desenvolver alguma alteração ocular. Essa doença do pseudoxantoma é uma doença hereditária do tecido conectivo.
Então, eu tenho fragmentação e degeneração das fibras elásticas da pele. Isso vai causar uma pele com uma aparência, que é essa imagem aqui à direita, é uma aparência de galinha depenada. Essa doença, ela pode causar também alterações vasculares, alteração do trato gastrointestinal, sangramento urinário, entre outros. E as estrias angioides graves, junto com o pseudoxantoma, vão nos dar a síndrome, que é a síndrome de Strandberg. As outras associações são como, por exemplo, com a doença de Paget, que é uma doença do metabolismo ósseo, que é um grande turnover ósseo, então o osso vai sendo degradado e vai sendo formado novamente. E como demonstra nessas duas imagens aqui ao lado. E outras associações, temos também com hemoglobinopatias, entre outras. O tratamento é o acompanhamento desse paciente, reafirmar com ele o cuidado para que não haja traumas oculares, frisar o uso de óculos de proteção. E caso haja neovascularização de coroide, a gente pode tratar com a injeção intravítrea anti-VEGF. Mas normalmente há recorrência dessa neovascularização. Agora eu vou falar um pouco sobre a amaurose congênita de Leber. Essa doença é uma distrofia bastonete-cone grave, sendo a causa genética mais comum de distúrbio visual em crianças, daí a importância da gente conhecer sobre essa doença. Ela é uma doença autossômica recessiva e ela leva à cegueira ao nascimento, associada a movimentos oculares errantes ou nistagmo. E por ser uma doença que acomete a criança desde o início da sua vida, ela tem um mau prognóstico. Na apresentação clínica, eu posso visualizar reflexos pupilares ausentes ou diminuídos. Inicialmente, o fundo de olho pode até se aparentar normal, apresentando apenas um discreto estreitamento arteriolar. Na periferia, eu vou visualizar algumas alterações, como retinopatia pigmentária, alterações em sal e pimenta ou flecos amarelos. E no caso dessa doença, o eletroretinograma é extinto. Essa retinopatia pigmentária, com estreitamento arteriolar e atrofia óptica, ela vai se desenvolvendo, se tornando mais grave, conforme o decorrer da doença. E o que é importante também nessas crianças é a gente visualizar a presença da síndrome óculo-digital. Essa síndrome decorre da fotofobia, então a criança tende a esfregar os olhos. E esse ato de esfregar os olhos vai causando enoftalmo e atrofia da gordura orbitária. Ela pode ser associada, ter algumas associações oculares, como estrabismo, hipermetropia, ceratocone, entre outras, e também associações sistêmicas, como retardo mental, surdez, epilepsia, entre outras. Aí aqui nas imagens, superiormente à esquerda, eu vejo um fundo de olho já com estreitamento arteriolar. Superior à direita, eu tenho uma pigmentação macular e drusas no disco óptico. Inferior à esquerda, eu tenho uma atrofia macular coloboma-like, é bem parecido com coloboma. E inferiormente à direita é uma criança já demonstrando o que é a síndrome óculo-digital, então ela está esfregando os olhinhos e já dá para visualizar que ela tem uma atrofia periorbitária importante. O tratamento dessa doença, ainda não se tem um tratamento específico, mas tem sido cada vez mais estudado o tratamento de uma injeção intravítrea com o veículo sendo o adenovírus. Então, esse adenovírus, ele vai mediar e vai levar o gene RPMA5, que é o gene que está em defeito nessa doença. E esse tratamento tem demonstrado bons resultados. Só que para ele é importante a idade do paciente e a integridade da retina. Agora eu vou falar um pouco sobre as drusas familiares dominantes. É também chamada de coroidite em favo de mel e tem outro subtipo que é o Malatia levantinense.
e ela é uma variante precoce da DMRI. É uma doença autossômica dominante, tem apresentação variável, pode começar a se apresentar desde a segunda até a 7ª década. E eu vou ter uma mutação, que é uma mutação no gene, uma mutação ARG345, que vai afetar o gene FEMP1. Esse gene é o gene que codifica uma proteína chamada proteína fibulina 3. Então, com a mutação nesse gene, eu vou ter um acúmulo dessa fibulina. Ela vai formar depósitos sub o EPR. Então, na apresentação clínica, no fundo de olho, eu vou ver drusas no centro da mácula, que são mais arredondadas. E conforme vai indo para a temporal, eu vou ver drusas menores. Com o tempo, muitos podem desenvolver atrofia central, cicatrizes e proliferação de pigmentos. Mesmo que haja drusas extensas, a acuidade visual ela vai se manter boa do paciente, a não ser que haja desenvolvimento de complicações, como a atrofia, proliferação pigmentar ou neovascularização de coroide. Na angiofluor, eu vou ver lesões hiperfluorescentes, que vão corresponder às drusas, e o eletroretinograma normalmente está inalterado. Então, aqui na imagem esquerda, eu vejo esse aspecto com bastante drusas, e é uma paciente que ela tem 46 anos, e a acuidade, apesar dessa imagem com drusas extensas, é uma acuidade de 20/40. Já aqui na direita, a gente tem um aspecto bem mais ameno, de uma paciente de 29 anos, com a mesma mutação do gene, levando as drusas familiares, e a acuidade dessa paciente é de 20/20. Do tratamento, a gente não tem um tratamento específico direcionado, né? A gente vai fazer o tratamento conforme as complicações. Então, por exemplo, no caso de neovascularização de coroide, a gente pode usar as injeções intravítreas de anti-VEGF. É isso. Essas são as referências. Muito obrigada.